Durante 2 anos, ela se manteve imóvel, indiferente a vozes, câmeras, carinhos. Mas naquela manhã, quando o portão se abriu, ela não se escondeu, não latiu. Apenas olhou. Por um segundo, o tempo pareceu prender a respiração. E o que veio depois, ninguém ali estava preparado para sentir. Não perca o desfecho dessa história incrível. Inscreva-se agora e fique comigo até o final. Grandes emoções esperam por você. Malu era uma cadela marrom. Tinha um espírito inquieto, sempre atenta aos sons e cheiros do mundo além do portão. Gustavo, seu tutor, fazia o possível para contê-la. Aumentava a altura da cerca, reforçava o portão, mas bastava um descuido. E lá estava Malu explorando o bairro como se fosse seu quintal pessoal. No começo, não havia motivo real para preocupação. Ela saía pela manhã, dava suas voltas e, como um relógio, voltava no fim da tarde antes que Gustavo chegasse do trabalho. A vizinhança já conhecia aquela rotina. As crianças brincavam com ela no campinho ao lado, alguns adultos deixavam tigelas com água na calçada. Malu era parte da paisagem, parte da vida local, mas com o tempo, seus passeios ficaram mais longos. Gustavo começou a notar que ela voltava mais suja, mais cansada. Às vezes passava a noite fora. Ainda assim, ele acreditava que ela sabia o caminho de volta. Afinal, sempre voltava. Até que certo dia, ela não voltou. Naquela manhã, Malu viu um pombo pousado na mureta da esquina. Esticou o pescoço, farejou o ar e partiu em disparada. O instinto falou mais alto. Correu por ruas que nunca tinha cruzado, passou por jardins e vielas, sempre atenta ao movimento do pombo até que ele desapareceu. Quando parou para recuperar o fôlego, tudo em volta era estranho. Tentou refazer os passos, mas nada ali tinha cheiro de casa. O vento vinha de outra direção. Os sons eram outros. Assustada, continuou andando, guiada por uma esperança confusa. Ao avistar um portão entreaberto, entrou, acreditando que seria bem recebida. Mas a mulher que a viu espantou-a com um pano de chão. Em outra casa, uma criança correu para dentro gritando. Malu não entendeu. Estava acostumada ao toque, ao afeto. Naquela rua, porém, era apenas uma cadela sem dono. Nos dias seguintes, tentou sobreviver à própria sorte. Vasculhou sacos de lixo, bebeu de poças, dormiu embaixo de carros. À medida que o tempo passava, sua pelagem foi ficando opaca, os olhos mais baixos. Já não corria mais atrás de nada. Com o tempo, Malu deixou de ser apenas uma figura conhecida nas ruas. Passou a ser vista como um incômodo. Alguns moradores começaram a reclamar de sua presença constante. Diziam que ela assustava as crianças, que andava solta demais. Certa vez, um menino mais velho atirou uma pedra quando ela tentou se aproximar. Malu recuou, assustada. Ainda voltou no dia seguinte, talvez por teimosia, talvez por esperança. Mas ouviu gritos, portas se fechando, passos correndo para longe. Naquela manhã nublada, percebeu que de fato não pertencia àquele lugar. Sem saber para onde ir, Malu correu. Cruzou ruas desconhecidas, evitou calçadas com vozes humanas, caminhou por vielas e terrenos baldios. Quando finalmente parou, estava ofegante, coberta de poeira, e algo dentro dela parecia ter se quebrado de vez. Foi então que uma viatura da vigilância sanitária a encontrou, deitada sob a sombra de um caminhão abandonado. Um dos agentes se aproximou devagar com um gesto de cuidado. Malu, cansada demais para fugir, apenas fechou os olhos. Horas depois, acordou em um lugar diferente. O Centro de Proteção Animal Aurora tinha cheiro de desinfetante e vozes calmas. Era conhecido na cidade pelo trabalho cuidadoso com cães resgatados. E ali, entre grades limpas e mantas doadas, Malu conheceu Clara Mendes, uma voluntária de fala baixa, mãos pacientes e olhos que sabiam esperar. Clara notou algo nela logo no primeiro dia. Não era medo, era ausência. Uma espécie de silêncio que não vinha da boca, mas do corpo inteiro. Malu não rosnava, não latia, não reagia. Apenas se encolhia no canto, como se existisse ali apenas por obrigação. Clara se sentou no chão, estendeu a mão e ficou, sem pressa, sem palavras. Clara tentou se aproximar várias vezes. Sentava-se no chão, com a mão estendida, falava baixo, esperava. Mas Malu apenas se afastava, recolhida no canto do canil, como quem teme ser enganada. Aos poucos, Clara entendeu que aquela não era uma cadela em busca de um novo lar. No fundo, Malu ainda esperava voltar para o antigo. O tempo passou, e mesmo com os esforços dos funcionários, nada parecia quebrar a couraça emocional da cadela. Quando visitantes vinham em busca de adoção, Malu ficava imóvel, escondida atrás das pernas de algum cuidador, ou se retraía no fundo do canil. Nunca rosnava, nunca latia, apenas se tornava invisível. Durante meses, depois, anos, famílias passaram por ali. Algumas
até se encantavam por sua beleza silenciosa, mas ao perceberem sua resistência, preferiam filhotes mais extrovertidos, cães que abanavam o rabo, que buscavam o toque. Malu apenas observava, sempre distante, sempre em silêncio. A cada tentativa frustrada, Clara sentia um aperto no peito. O tempo parecia mais cruel com cães como ela. Quando chegou ao abrigo, Malu ainda olhava para o portão com uma esperança sutil. Agora, mal levantava os olhos. Sua apatia crescia a cada semana, como se algo dentro dela estivesse se apagando devagar. Após 2 longos anos, a equipe decidiu tentar algo novo. Clara sugeriu que fizessem uma publicação nas redes sociais. Talvez, em meio a tantos rostos apressados na internet, alguém se detivesse na imagem de uma cadela triste, discreta, mas com uma história que precisava de um final diferente. O desafio era conseguir uma boa foto. Malu desviava o olhar sempre que uma câmera se aproximava, virava o rosto, se recolhia, como se o mundo inteiro fosse um lugar de onde ela preferisse se ausentar. Mesmo assim, Clara insistia, passava tempo com ela, ganhava centímetros de confiança por dia. Esperava pacientemente por um momento em que, por acaso, o olhar de Malu cruzasse com o dela. Talvez, naquela fração de segundo, a lente pudesse registrar o que as palavras não conseguiam descrever. Depois de inúmeras tentativas frustradas, Clara finalmente conseguiu capturar uma imagem que dizia mais do que palavras. Malu estava de perfil, com o olhar levemente inclinado, como se por um segundo tivesse baixado a guarda. Não sorria, não abanava o rabo, mas havia ali algo que doía de tão sincero. Era o suficiente. A equipe decidiu publicar a foto nas redes sociais acompanhada de um breve texto. 2 anos no abrigo. Ainda espera. Ainda não desiste. Era uma última tentativa. Ninguém dizia isso em voz alta, mas todos sabiam. Malu já não comia com tanto apetite, já não reagia nem aos voluntários mais próximos. Se ninguém aparecesse, ela terminaria seus dias ali. Com cuidados, sim, mas também com um silêncio que crescia por dentro. A foto chegou mais longe do que imaginavam. Numa manhã qualquer, Dona Lúcia, mãe de Gustavo, deslizava os dedos pela tela do celular quando seus olhos congelaram diante da imagem. "É ela", murmurou como se alguém a estivesse ouvindo. Reconheceu Malu no mesmo instante, mesmo mais magra, mais abatida, mais triste. Aquele focinho, aquele olhar que parecia carregar perguntas. Por 2 anos ela vira o filho sair todos os finais de semana em busca de pistas. Procurou em bairros distantes, em terrenos baldios, em feiras de adoção, sempre com uma coleira extra na mochila e um silêncio nos olhos. Gustavo nunca quis outro cachorro. Dizia que ainda era da Malu o espaço vazio no tapete da sala. Lúcia sabia que talvez estivesse se iludindo, mas algo na postura daquela cadela dizia que era ela. Ligou para o abrigo imediatamente, com a voz embargada, temendo ouvir que já tivesse sido adotada. Mas não, ela ainda estava lá. Do outro lado da linha, Clara sentiu o coração disparar, mas com a esperança veio também a cautela. E se não fosse? E se Malu não os reconhecesse mais? Ou pior, e se o reencontro apenas reforçasse o quanto ela havia mudado, o quanto havia sofrido? Marcaram a visita para o dia seguinte. E naquela noite, ninguém no abrigo dormiu direito. Havia algo no ar, um suspense que misturava fé, medo e uma pergunta que ninguém ousava dizer em voz alta. Será que ela vai lembrar? Quando Gustavo recebeu a ligação da mãe, sua reação foi um turbilhão contido. Ela dizia com convicção que havia visto Malu, mais magra, diferente, mas era ela. No fundo, ele sempre teve medo desse momento, o de ter esperança de novo. Na manhã seguinte, ele e Dona Lúcia chegaram cedo ao abrigo. O ar estava denso de expectativa. Os passos de Gustavo eram tensos, contidos, como se temesse que o chão desaparecesse a qualquer momento. Clara os recebeu com gentileza, mas com o olhar carregado de cautela. Nenhuma palavra seria capaz de preparar para o que viria. Ela avisou que Malu estava emocionalmente fragilizada, que poderia não reagir como esperavam. Quando o portão do canil se abriu, o mundo pareceu desacelerar. Do outro lado da grade, Malu apareceu trazida por um dos cuidadores. Caminhava devagar, o rabo encolhido, o olhar baixo. Ao ver as 2 figuras humanas na frente da sala de visitas, não demonstrou nada, nem medo, nem alegria, apenas incerteza. Uma voluntária segurava o celular, pronta para registrar o reencontro.
Esperavam choros, pulos, talvez um abraço no chão, mas tudo que a câmera capturou foi um silêncio tenso. Malu não se aproximou. Ficou atrás do cuidador como fizera tantas vezes antes. Os olhos dela passaram por Gustavo como se fosse apenas mais um rosto entre tantos. Gustavo sentiu o peito apertar. Dona Lúcia levou a mão à boca, abafando a decepção com a mesma ternura com que um dia preparou o almoço para uma cadela que considerava neta. Mas ele não cedeu ao desânimo. Ajoelhou-se no chão, devagar, mantendo os olhos no nível dos dela. Estendeu a mão com calma, sem invadir, sem exigir. Apenas presença. Malu, disse, numa voz que quase se partia. Ei, garota, sou eu. Voltei. O tempo ficou suspenso por um instante. Ela não se moveu. Depois, hesitou. Deu 2 passos lentos, farejou o ar. Mais um passo. Parou. E então, como se algo dentro dela tivesse finalmente se acendido, Malu encostou o focinho na mão dele. Foi rápido, quase imperceptível, mas para quem esperava há 2 anos, era tudo. Gustavo fechou os olhos. Quando os abriu, ela já estava mais próxima. As orelhas se ergueram levemente. Os olhos se encheram de um brilho que ninguém ali via há muito tempo. E de repente, como se um botão tivesse sido apertado por dentro, Malu começou a abanar o rabo. Devagar, depois com força. Pulou no peito de Gustavo com uma urgência quase infantil e o lambeu com toda a alegria que havia ficado represada dentro dela. O abrigo inteiro parou. Havia lágrimas nos olhos dos voluntários. Clara levou a mão ao peito. Dona Lúcia chorava baixinho, sorrindo. Foi um reencontro que não precisava de palavras. Era a linguagem do corpo, da memória, do vínculo que o tempo não conseguiu apagar. Mais de 1 ano se passou desde aquele dia. Hoje, Malu dorme todas as noites aos pés da cama de Gustavo, como se o tempo longe nunca tivesse existido. Ele conta a história para quem quiser ouvir, não para impressionar, mas para lembrar que, às vezes, tudo o que alguém precisa é de tempo, de cuidado e de ser reconhecido de novo. E quem os vê juntos agora, entende, amor de verdade não se perde, pode se esconder, pode adormecer, mas sempre encontra o caminho de volta. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma mulher diante de um corredor frio e silencioso, cercada pelo cheiro de desinfetante e olhares de desilusão. Entre tantos cães esquecidos, ela para diante de um pastor alemão velho, imóvel, com olhos cansados de esperar. Mas o que acontece quando 2 solidões se reconhecem num único olhar? Pode uma escolha silenciosa mudar para sempre 2 vidas partidas? Você não vai querer perder essa história emocionante e inesquecível. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!